Fala, seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu, bem-vindo ao Futirinhas. Nesse vídeo aqui eu quero conversar com vocês sobre os melhores e os piores, e algumas surpresas da primeira rodada da Copa do Mundo que findou ontem, depois da vitória do Brasil, tá certo? Beleza? O Brasil ganhou contra a Sérvia, fechou a primeira rodada, então a gente vai falar sobre esses caras que surpreenderam positivamente e negativamente e algumas surpresas que ninguém esperava que fossem jogar bem, etc. Tá? Então é isso. E eu quero dizer que esse vídeo é um oferecimento do OneFootball, tá certo? O maior, melhor aplicativo de futebol do mundo. Conglomerado de notícias, todos em um só lugar, 100% gratuito, muito leve para o seu celular e conteúdo massivo da Copa do Mundo para você acompanhar, tá? Notícias, novidades, por exemplo, eu vou dar uma notícia aqui. O lateral esquerdo da Arábia Saudita, aquele que teve o choque com o goleiro da Arábia Saudita, aquele lance contra a Argentina, ele teve que passar por uma operação na face e no pâncreas por causa daquele incidente durante o jogo. Ele não vai mais jogar a Copa do Mundo, né? O Yasser Al-Shahani não vai jogar mais a Copa, mas está bem. Ele saiu de campo andando e tal, mas foi uma contusão até complicada ali. Teve que fazer uma operação do estádio e foi direto para o hospital. A notícia estava no futebol. Fora toda a parada de bets que eles dão dicas, etc. Tá? Então baixe no primeiro link da descrição e vamos falar sobre esses jogadores, tá bom? Primeiro vamos começar com os melhores, os caras que foram muito bem. É lógico que eu vou escolher 11, mas você pode escolher também, isso aqui é só minha opinião, você pode discordar, não tem problema nenhum, né? Você pode achar outros jogadores, por exemplo, o meu centroavante eu coloquei o Richarlison. O Richarlison não foi o único a fazer 2 gols, por exemplo, o Giroud também fez 2 gols, quase fez um golaço de bicicleta, o Richarlison fez de voleio, acertou. Mas o Giroud jogou muito bem contra a Austrália. A minha escolha pelo Richarlison foi clubismo? Talvez, não, mas eu acho que a minha escolha pelo Richarlison foi pelo nível de enfrentamento. O Richarlison enfrentou uma defesa muito melhor que o Giroud enfrentou, né? A França jogou contra a Austrália, venceu com propriedade, 4-1. O Brasil jogou contra a Sérvia, que, com todo respeito, é um time muito, mas muito superior ao time da Austrália. Por isso, eu acabei escolhendo o Richarlison como centroavante, tá bom? Então, beleza. Mas vamos lá. A seleção da primeira rodada. E eu vou colocando a surpresa para mim de cara, que é o goleiro do Japão, o Gonda. Foi muito bem, cara. Porque assim, ele jogou contra um time que tem um poderio ofensivo muito alto, que é a Alemanha, e fechou o gol, cara. Ele tomou um gol de pênalti. As bolas que foram no gol, ele defendeu todas. Então, assim, ele fez uma partidaça e a gente está falando de duas seleções que estão em prateleiras completamente diferentes. O Japão é um bom time, tem bons jogadores? Tem, mas é a Alemanha. A Alemanha é time de primeiro escalão, entendeu? Então, assim, o Gonda fez uma partida sensacional e ele é o meu escolhido. Mas a gente também tem a grande partida do Courtois, a grande partida do Ochoa, pegando o pênalti do Lewandowski. Tiveram goleiro, o Alawais, o goleiro da Arábia Saudita também foi, tá aqui inclusive nas surpresas, né? Então, assim, tivemos grandes goleiros desempenhando aqui. O Sommer mesmo jogou muito bem contra Camarões, o Naná jogou bem também, né, no jogo Camarões do Suíça. Então, tem bons goleiros desempenhando. Mas, para mim, pelo nível de enfrentamento, pela superioridade do adversário e pela vitória também, o Gonda foi o meu escolhido. Beleza? O meu lateral direito foi o Trippier, que acho que jogou muito bem, por mais que a Inglaterra tenha vencido uma seleção fraca como é o Irã, mas enfim, o Trippier fez uma grande partida, é o lateral de confiança, está fazendo uma grande temporada, inclusive no Newcastle, foi o meu escolhido. Minha zaga ficou com o Thiago Silva, e foi impecável no jogo do Brasil. Impecável, eu digo assim, ele não perdeu um lance. E estamos falando de um jogador de 38 anos de idade. A partida do Thiago Silva foi uma partida que ele quase fez um gol ainda, né? Se ele consegue antecipar no carrinho ali, ele que fez gol na Copa de 2018 contra a Sérvia, quase voltou a fazer gol nessa Copa. Então, Thiago Silva é meu primeiro escolhido. O outro zagueiro é uma das surpresas, que é o Al-Bulahir, zagueiro da Arábia Saudita, que marcou ninguém mais, ninguém menos do que o Messi. Ele deu muito trabalho para o Messi. Ele marcou o Messi e marcou muito bem. Tá? Então, a gente tem que colocar isso em consideração. O Al-Bulahir fez uma grande partida contra a Argentina. Com a vitória, coroou ainda mais a partida do Al-Bulahir e ainda ficou marcado porque ele ficou tirando o sarro do Messi no final, provocando e tal. Mas fez uma grande partida sim, fora outros jogadores que foram muito bem. O Alderweireld jogou da Bélgica, o Maguire jogou muito bem. O Maguire deu assistência, sofreu um pênalti que não deram. O Maguire jogou bem, tudo bem que enfrentou o Irã, depois o Taremi fez gol, mas o Maguire jogou bem, então tem que elogiar a partida do Maguire. A partida do Marquinhos foi boa,
Então tivemos ótimos zagueiros durante os jogos aí. O Yoshida jogou muito bem contra a Alemanha também, né? O Yoshida tem 34 anos, então tivemos grandes zagueiros jogando bem nessa Copa, tá? Mas meus dois escolhidos, Thiago Silva e Albulairi. E o lateral esquerdo foi o Alexandro, muito criticado. O Danilo também jogou muito bem contra a Sérvia, mas o Alexandro muito criticado pela torcida, acho que é um dos mais criticados aí da convocação, depois do Daniel Alves, acho que é o mais criticado. E assim, eu tenho uma convicção, assim, eu não acho nem o Danilo nem o Alexandre os melhores laterais que existem. Mas como as pessoas tratam eles como dois bagres, realmente meio estranho. Porque a gente está falando de jogadores que foram campeões da Libertadores aqui em 2011 pelo Santos. Os dois foram para o Porto, foram campeões pelo Porto. Depois, o Alexandre já vai para a Juventus e está lá há muitos anos. Uma dinastia que a Juventus comandou, sem titular do time. O Danilo foi para o Real Madrid, foi para o Manchester City, titular a maioria do tempo, e vai para a Juventus, onde é titular também. Não é possível que dois caras bagres, horrorosos, como muita gente diz, joguem tantos times fortes durante a carreira. Não acho os melhores, mas dizer que são bagres, que não sabem jogar e etc., aí não ter nível de conhecimento mesmo. Então, assim, vamos fazer um esforcinho também. O Alexandre jogou muito bem contra a Sérvia, quase fez um golaço, e foi muito bem no apoio, né? Que é a maior crítica que ele recebe, foi muito bem no apoio. Não vem fazendo uma boa temporada na Juventus, mas jogou bem contra a Sérvia. Meio de campo começa aqui com o Casemiro, que para mim foi o melhor jogador em campo no Brasil e Sérvia, pelo jogo inteiro. É lógico que o Richarlison mereceu ganhar lá o prêmio de melhor jogador do jogo, fez 2 gols. O gol é o mais importante, mas pela consistência do jogo, a partida do Casemiro foi espetacular. Casemiro, assim, do jeito que eu elogio o Thiago Silva aqui, eu elogio o Casemiro também. Só que além do que o Thiago Silva fez, é lógico, pela posição, o Casemiro foi o cara do passe final, que nem é a função principal dele. Ele achou 2 passes ali no primeiro tempo espetaculares, fora a bola na trave, que ele chutou no segundo tempo também. Então, assim, fez uma partidaça o Casemiro, para mim, o melhor em campo, tá? O outro membro do meio de campo aqui é o Jude Bellingham, que também jogou muito bem, para mim, foi o melhor em campo no jogo da Inglaterra contra o Irã. Jogou muito bem, foi, para mim, o principal jogador da Inglaterra, e é o principal jogador da Inglaterra até então, porque só teve o jogo, mas ele é o meu escolhido. E o meia aqui acabou sendo o Rabiot, que fez gol, deu assistência, jogou muito bem, né, pela França contra a Austrália. Então, por mais que eu critique, eu não acho ele um grande jogador, eu tenho que elogiar quando ele joga bem. E ele jogou muito bem a partida da França contra a Austrália. Então, tá aqui dado o crédito. Também eu quero elogiar o Gavi, que fez uma partidaça pela Espanha. Para mim, foi o melhor em campo da Espanha na partida de 7-0 contra a Costa Rica. Mas, enfim, eu acabei escolhendo esses 3 ali, até pelo nível dos jogos e tal, pelo destaque. O Gavi foi muito bem, mas eu gostei mais do Rabiot, então é o meu escolhido. E o trio ofensivo, eu escolhi o Saká. Todos eles marcaram 2 gols nos seus jogos. O Saká fez uma partidaça também pela Inglaterra contra o Irã. Meu escolhido do lado direito. Do lado esquerdo, eu escolhi o Ferran Torres, que também fez 2 gols contra a Costa Rica, jogou muito bem. E óbvio, como eu expliquei lá no começo, o Richarlison é o meu escolhido como centroavante. Mas tá aqui o Giroud, jogou bem pra caramba. O Vinícius Júnior jogou muito bem, gostei muito do que o Vinícius Júnior fez. O Embolo fez o gol da Suíça, acho que fez uma partida razoável, né? Não comemorou contra Camarões, mas jogou bem. Então, assim, tá aqui feitos elogios a muitos jogadores. O Ener Valencia fez 2 gols na estreia contra o Qatar. Então, tem aqui alguns jogadores que se destacaram, né? E para surpresas, só para não deixar citar, o Aloais, goleiro da Arábia Saudita, foi muito bem, né? Ganhou o melhor em campo, inclusive contra a Argentina. O Preciado, jogador lateral direito do Equador, que pertence ao Genk, muito bem. Ele que é do Independente Del Valle, formado ali no Independente Del Valle, né? O Maguire, como eu citei, o Yasser Al-Sharani, que não vai mais jogar, mas jogou muito bem contra a Argentina. O Moisés Caicedo jogou muito bem. O Gakpo foi o melhor jogador da Holanda na estreia. Não foi um jogo difícil para a Holanda, mas o Gakpo acabou fazendo o gol, que abriu o placar e depois foi o cara jogador mais destaque da Holanda. João Félix jogou muito bem por Portugal, né? Ele acabou pegando a vaga de titular de parceiro do Cristiano Ronaldo, fez gol, jogou muito bem. Gostei do que o João Félix jogou contra a Gana. Tá? O Aldalzari, que fez um golaço contra a Argentina, o segundo gol da vitória da Arábia Saudita. Um golaço do Aldalzari, é o craque da Arábia Saudita, e os jogadores da Arábia Saudita aqui, todos eles jogam no Al-Hilal, né, no Al-Bilal. E o Asano, que fez o gol da vitória do Japão, né, o segundo gol do Japão, o gol da virada, que entrou no segundo tempo, mas aqui está aqui dado o crédito também, elogiando o Asano, que foi muito bem. Minamino entrou muito bem, né, o Mitoma entrou bem.
Então, tá aqui os elogios. Agora vamos para os piores, os caras que me decepcionaram. Então, sim, são jogadores que você espera alguma coisa, tá? O goleiro, eu ia botar o Keylor Navas. Só que assim, vamos lá. O Keylor Navas, ele tomou 7 gols. Foram 7 bolas no gol no jogo da Espanha contra a Costa Rica. A Espanha tentou 15 chutes, mas 7 foram na direção do gol e entraram os 7. Eu vou criticar o Keylor Navas, porque, meu irmão, a zaga dele virou uma peneira complicada, é difícil. É lógico que você faz a crítica e não pegou nenhuma, mas não dá só pra criticar o Keylor Navas, ali foi realmente difícil. Eu vou criticar o Mendy, o goleiro Eduardo Mendy do Senegal, que eu acho que ele não foi bem nos 2 gols da Holanda contra o Senegal. Então, para mim, o escolhido aqui entre os piores, a que me decepcionou, é o Mendy. Até porque o Mendy é o titular do Chelsea, né? Foi o melhor goleiro do mundo da penúltima temporada. Tudo isso aqui, eu acho o Mendy acaba sendo uma decepção maior, tá bom? Na defesa, o Sul jogou, né? O Bayern de Munique, do Borussia Dortmund agora, jogou de lateral direito. Foi muito mal, não gostei. Né? A Alemanha que tem dificuldade nas laterais mesmo. O Sul jogou na lateral, não fez uma boa partida, então tá aqui. A zaga é formada por 2 jogadores muito veteranos, que eu acho que estão fazendo hora extra nos seus times, nas seleções, que é o Godin, no Uruguai. Eu acho que ele está jogando pelo nome. E a mesma coisa vale para o Otamendi na Argentina. Eu acho ele muito fraco. Os outros dois, né? Tanto o Lisandro Martinez quanto o Romero são zagueiros melhores do que o Otamendi, só que o Otamendi joga porque ele tem uma moral gigantesca com o elenco e com o técnico. Foi isso. O Otamendi está muito fraco, inclusive no Benfica, mas ele joga. Enfim, os escolhidos. O lateral esquerdo acaba sendo um cara que joga no meio campo, mas joga de ala. Ele faz a ala, então ele acaba sendo lateral esquerdo. Então eu acabei escolhendo o Carrasco, da Bélgica. Foi mal, não gostei da partida do Carrasco pela Bélgica. A Bélgica que venceu, mas não convenceu. Merecia perder para o Canadá. O Canadá jogou melhor e foi prejudicado. 2 pênaltis claros não dados para o Canadá. O Canadá não aproveitou as chances que criou também. A grande partida do Courtois, que também tem que ser levado em consideração, é o melhor goleiro do mundo. Mas mesmo assim, tiveram 2 pênaltis que não foram dados para o Canadá. Um deles absurdo, no impedimento que eles inventaram, que a bola bate só nos jogadores da Bélgica, eles dão um impedimento do jogador do Canadá para não dar a falta, porque tinha acontecido apenas 4 minutos depois do primeiro pênalti, que foi perdido, inclusive, que o Courtois defendeu. Tá? Então, mas está aqui feito a colocação. Meio de campo, dominado por argentinos. O Paredes, o Depou e o Messi. Eu acho que é pelo conjunto aqui. Eu expliquei muito do Albulair ali marcando o Messi. O Messi, sim, é lógico. Dentro do que a Argentina se propõe, é uma dependência muito grande do Messi, tá bom? Eu acho ruim a Argentina ter 3 meias com 34 anos. O Messi tem 35, o Di Maria tem 34 e o Papo Gomes também tem 34. Eu acho que uma hora esse preço acaba sendo cobrado. A Argentina podia ter mexido, ter começado com alguns jogadores mais jovens e poder mesclando os dois, ou depois mexer um pouco mais rápido. O fato é que o Messi foi prejudicado também pelo esquema. Mas não dá para falar, nossa, a Argentina é uma porcaria. A Argentina jogou mal, o Messi também jogou mal, foi muito bem marcado. Então é mérito da Arábia Saudita. Só que agora a Argentina virou um problema. A gente vem falando aí que é o melhor elenco da Argentina nas últimas Copas, tem um time muito bom, mas não conseguiu funcionar. Então, muito passa disso no Messi. A responsabilidade é dele também. Tá? Não dá para simplesmente ele ser vítima da Argentina. Ele é responsável também porque ele é o principal jogador do time. O time joga em função dele. E a minha crítica justamente ao Depou. O Depou só olha para o Messi. Não tem outro jogador para passar a bola. O Depou, todas as vezes no ataque, ele só toca a bola para o Messi. É impressionante. É um bom jogador, um jogador com técnica, um jogador que tem bom preparo físico. Ele consegue compensar o físico junto com a técnica. Só que assim, não faz uma boa temporada também na Atlético de Madrid, mas mesmo assim, ele joga. O olho dele dentro do jogo da Argentina é só o Messi. É como se só existisse o Messi para trocar a bola. E isso prejudica muito bem ele e o time. Então tá aqui a crítica. E o Paredes foi vítima do sistema como um todo, né? O time não funcionou bem. O primeiro tempo foi até ok, mas no segundo tempo não foi legal. O Paredes também é um deles. Meu trio de ataque começa com o Gnabry, que perdeu gols a rodo, né? Criou muitas chances para a Alemanha no jogo contra o Japão. Mas assim, se você é um atacante e não aproveita as inúmeras chances que você cria, você é culpado também. Então, aqui é feita a crítica ao Gnabry. Assim como vale para o Thomas Müller também. Outro que é um que você espera muito, um jogador que é muito importante para a seleção alemã, para o Bayern de Munique, inclusive, mas não fez uma boa partida também contra o Japão, está feita a crítica. E o centroavante, eu acho que o Suárez foi pior do que o Lewandowski. Por mais que o Lewandowski tenha perdido um pênalti,
ele é mais participativo. O Suárez, você percebe ele pesado, sabe? Não tô falando de Itagüero, mas ele tá pesado. Parece que ele tá num ritmo abaixo dos outros. E aí você vê o Darwin Núñez sentado no banco do Uruguai, o De La Cruz sentado no banco do Uruguai, o Arrascaeta sentado no banco do Uruguai, e o time jogando com jogadores muito mais velhos que estão abaixo, numa rotação diferente do time que podia surpreender. Mas enfim, eu vou escolher o Suárez, tá? Então essas são as minhas 11 decepções da Copa até agora. Tudo pode mudar, a gente tem mais 2 rodadas aí. A Alemanha joga a vida contra a Espanha, a Argentina precisa ganhar de qualquer jeito. Então é isso. Quero saber sua opinião. O que você achou? Você concorda com os melhores, com os piores? Quem você acha que for faltando aqui, né, de decepções? Eu acho que o Neymar pode ser colocado até como um jogador que, não vou falar decepção, jogou mal, mas assim, apanhou muito, tá? Tem a contusão dele ali, mas eu esperava mais o Neymar no jogo. Eu esperava mais do Rafinha. Assim, o Rafinha jogou bem, mas ele criou chances e ele não aproveitou. Então a crítica que eu faço pro Nabra tem que fazer com o Rafinha. Ele teve muitas chances. Ele foi o jogador que mais criou chances caras da seleção brasileira. Ele foi o cara que mais apareceu na frente do gol depois do Richarlison. E ele perdeu as 3 chances que ele criou. Então, né, vale como crítica também pro Rafinha. Ele chegou lá, mas não conseguiu desempenhar uma finalização precisa o suficiente para fazer gol. Né? O jogo podia ter sido até mais fácil para o Brasil, como a gente falou no pós-jogo. O Brasil podia ter vencido por 3, por 4 contra a Sérvia, que não seria nenhum absurdo, não. Tá bom? Quero saber a sua opinião, diz aí nos comentários, faz o cocô, curta, comente, compartilhe. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo. Até logo.